Olá pessoal, vamos para mais uma atividade com esse nosso livro de matemática da capinha azul, ok? Então abram aí os vossos livros aqui na página 172 desse nosso livro de matemática e vamos dar continuidade às nossas atividades. Unidade padronizada de medida, o centímetro. Para medir pequenos comprimentos, podemos usar a unidade padronizada de medida chamada centímetro. E esse centímetro vai ser representado aqui por essas duas letrinhas, a letra C e a letra M, que vai significar centímetro. E observamos também que nessa mesma linhagem aqui do início da nossa página, temos 1 centímetro marcado e ele está padronizado de várias formas, mas com a mesma medida. Veja que essa medidazinha está reta em 1 centímetro, inclinada em 1 centímetro e vertical também em 1 centímetro. A régua é um instrumento usado para medir comprimentos. Por exemplo, a régua desta foto está graduada até 15 centímetros. Essa régua dessa foto que ele está falando está graduada de 0 até o número 15. A medida do comprimento do lápis é 10 centímetros e a medida do comprimento deste lápis que está na foto é de 10 centímetros. Explorar e descobrir. Em sua casa, pegue uma folha de papel sulfite e contorne sua mão, como você vê na imagem ao lado. Deixe a mão bem aberta. Nesta imagem está representando o que ele está pedindo para você fazer, que é contornar sua mãozinha numa folha de papel sulfite. Que folhinha é essa? É essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês, certo? É essa folhinha aqui. Ah, professora, eu não tenho essa folhinha em casa, não tem problema. Não precisa fazer correndo e nem tem pressa para fazer em qualquer uma outra folha que não dê para você visualizar bem. Quando você for buscar a nossa próxima atividade, eu vou estar te dando essa folhinha se você não tiver para fazer em casa, tá bom? E aí você vai reproduzir essa atividade numa outra hora, num outro dia e vai me trazer depois para complementar a nossa atividade do livro. E de que forma você vai fazer? Colocando a mãozinha em cima da folhinha branca, que é a folha de sulfite, e fazendo o desenho, que é o contorno da sua mãozinha. Abra bem os dedos para que esse desenho saia perfeito ou tente sair um desenho que você consiga visualizar super bem a sua mão, certo? Conforme você fazer o desenho, aqui está a minha mãozinha, certo? Guarde o desenho. Se não tiver a folhinha para fazer na hora, não tem problemas. Depois me peça a folhinha que eu vou estar dando para vocês levarem para casa e aí você vai fazer o seu desenho. Muito bem. Em seguida, pegue outra folha e contorne seu pé. Leve essas folhas para a sala de aula para realizar as próximas atividades. Então, você vai pegar outra folhinha, né, dessa daqui, novamente, e vai colocar o seu pezinho aqui em cima. Tente você mesmo desenhar, no caso, né, ou pedir para uma outra pessoa te ajudar, tá bom? Se você conseguir, melhor ainda, tá certo? E ele pede para você levar as folhinhas para essa nossa sala de aula. Como a gente não está em retorno ainda às aulas, a gente guarda aqui na atividade junto com o livro, para vocês poderem estar fazendo a entrega para mim, depois eu fazer a correção, e aí quando a gente tiver a oportunidade de estar todo mundo junto, cada um apresentar o seu desenho, ok? Em sala de aula, estimule quanto centímetro? Centímetro, representado pelas duas letrinhas C e M, de comprimento, tem seu palmo e depois seu pé. Registre essas estimativas ao lado do contorno que você fez. Então, ao lado do desenho que você fez nessa folhinha aqui, da mão e do seu pezinho, você vai pegar uma régua em casa que você tenha e medir quanto, no caso da mão, vai medir daqui do dedo
do desenho do dedo, midinho, até o dedão e ver quantos centímetros tem sua mão e registrar. E aí você vai medir do dedo midinho da sua mão até o dedão no desenho, claro, e ver quantos centímetros tem a sua mão e registrar ao lado do desenho tanto centímetro, colocar aqui, deixar marcadinho na folhinha e daí da mesma forma vai pegar o desenho do pezinho e registrar também medindo com uma régua que você tiver em casa do dedo. Pode ser do dedão do seu pé no desenho até o calcanhar e registrar novamente na folhinha do desenho do pezinho o centímetro do seu pé, ok? Continuando, agora responda. Letra A. Quantas estimativas foram boas? Aí você vai dizer, foi legal fazer o desenho? Você gostou? Foi bom as estimativas de você conhecer o tamanho da sua mão, o tamanho do seu pé, o centímetro de cada um? Letra B. O que é mais curto? O palmo ou o pé? O que é mais curto no seu desenho? O palmo da sua mão ou o centímetro do seu pé? Mais curto, tá? Letra C. Quantos centímetros a medida de comprimento do seu pé tem a mais ou a menos do que a medida de comprimento do seu palmo? Quanto vai ter? Então, com a reguinha que você tem em casa, você mediu o centímetro da sua mão, você mediu o centímetro do seu pé, e aí você vai analisar os dois desenhos. Quem é maior, quem é menor? E aí você vai dizer, o seu pé tem quanto a mais que a sua mão? Porque o seu pé vai ser um pouquinho maior do que a sua mão. E quantos centímetros a mais vai ter? Aí você vai registrar aqui no seu livro, esse centímetro a mais, entendeu? Com essas duas letrinhas, que é o CM indicando centímetro, que vai ter, que registrou, que você vai observar nos dois desenhos. E aí você vai registrar aqui o centímetro a mais que seu pé tem do comprimento do seu pau.